Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também está com a gente ao vivo, vai trazer as impressões sobre esse debate depois da aprovação do PL antifacção. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. E essa postura, essa narrativa, a avaliação do governo dizendo que o projeto pode enfraquecer o combate ao crime. Onde no texto tem essa informação ou essa brecha que suscite essa interpretação por parte do governo? Ninguém viu. E isso lá importa, Canhoto? Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, ao Danúzio e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Canhoto, o governo não é afeito ao que de fato está escrito nas leis, as palavras de declarações de opositores. O governo sequer é afeito à opinião pública. As pesquisas que foram feitas logo depois da operação no Rio de Janeiro, em que 117 criminosos, marginais, bandidos, que tiram ou tiravam, nesse caso, a paz da população do Rio de Janeiro, quando eles foram eliminados, a população inteira, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, aplaudiu o trabalho da polícia, porque é um consenso público que não há outro caminho para o Brasil que não se livrar dessa chaga da criminalidade, e para fazer isso a polícia precisa agir e agir com firmeza, ser dura contra os criminosos. E que a gente veja ser estabelecido no Brasil que puxar uma arma para a polícia é uma sentença de suicídio. Isso não é aceito em nenhum lugar sério do mundo, mas no Brasil se tornou algo corriqueiro. Você vê a interpretação criativa da lei que permite que os bandidos possam tentar a sua sorte contra a polícia, disparando. E se a polícia reagir, coitado do policial, a sua vida está desgraçada e ele terá que pagar para se defender. Portanto, Canhoto, é preciso mudar radicalmente a dinâmica do combate ao crime no Brasil. E o PL do capitão Derrite é um primeiro passo muito importante nesse processo, que vai demandar uma série de outras coisas, mas nós precisamos deste primeiro passo. O endurecimento precisa ser sentido e, é claro, precisa ser acompanhado do fortalecimento das polícias, do investimento nas polícias, de uma mudança da lógica do judiciário brasileiro em relação a quem comete crime, porque a sociedade já mudou a sua cabeça, mas falta a estrutura burocrática também mudar. Defender os interesses de criminosos tem que parar de dar voto, tem que parar de despertar o interesse de uma classe política canalha que não está preocupada com o bem do Brasil e dos brasileiros, mas sim em garantir, custe o que custar, a manutenção da teta do Estado que alimenta essas barrigas imensas de gente desqualificada, bandida, que usa a política brasileira para se dar bem. Danúzio Neto ao vivo aqui com a gente também. Danúzio, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. PL antifacção aprovado, vitória da Câmara, vitória da população e o posicionamento do governo. Algumas figuras criticando, inclusive, esse texto, apesar do clamor da população, né? Boa noite, Canhoto, colegas de bancada, boa noite para o nosso público que nos acompanha, sempre uma honra estar aqui com vocês. De fato, ontem tivemos na virada da noite, tivemos uma vitória, digo que parcial, da população brasileira. Antes de tudo, uma vitória da população. Os anseios da população brasileira, que ficaram muito claros após a mega operação lá do Rio de Janeiro, é por segurança pública. A gente, vez ou outra, entende que a economia acaba definindo eleições, mas neste momento a população não aguenta mais a insegurança. O governo, como bem dito, tem falado de enfraquecimento da Polícia Federal, enfraquecimento do combate ao crime, mas não coloca, não aponta onde exatamente essa legislação estaria enfraquecendo. E a gente tem 1000 razões, na verdade, para desconfiar de tudo que o governo diz. Quando eles falam que estão combatendo as fake news, na verdade, eles combatem a verdade. Quando eles dizem que
não vai ter a tributação da população, que a tributação é para as empresas, como foi o caso da taxa das comprinhas. Na verdade, quem saiu sofrendo foi o próprio povo, e o povo mais carente, que é aquele que precisa importar produtos de baixa qualidade, de baixo custo, lá do outro lado do planeta, porque aqui no seu próprio país ele não encontra produtos acessíveis para o seu dia a dia. Então, o que a gente observa, desde que o governo Lula retomou isso, para sermos até otimistas, a gente não precisa nem ir muito para trás, já que tem muito jovem que não viveu esses antigos períodos do governo Lula, período de Dilma Rousseff. Quando o governo fala uma coisa, a realidade mostra outra. Felizmente, tivemos essa vitória, mas o processo ele é longo. Vai ter de passar para o Senado Federal e, se houver modificações, vai retomar para a Câmara antes de ir para a sanção presidencial. A gente torce para que esse processo ele seja o mais breve possível, mas essa pressão que o governo vai fazer para que não seja aprovada as medidas como elas aí estão, será muito grande. Então, o que vai nos caber fazer, antes de tudo, como população, é vigiar o que será feito e cobrar dos nossos parlamentares que lá estão no Senado. Pois é, esse aspecto é importante. Deixa eu voltar com o Mota. Mota, o Danúzio fala em vitória parcial. As falas do presidente e do ministro da Fazenda dão o tom do que vem pela frente no Senado Federal. Possivelmente haverá um movimento para desfigurar ou alterar pontos sensíveis do texto, não? 100% de certeza, Caniato. É o que nós vimos nas últimas décadas. Desde 1984, quando saíram as últimas edições do Código Penal e do Código de Processo Penal, o que nós vimos no Brasil foram inovações jurídicas, algumas feitas no Congresso, outras feitas em tribunais, sempre em uma direção: dar mais liberdade, mais direitos e mais benefícios aos criminosos. Agora, eu acho que essa vitória foi histórica. Eu não a vejo como uma vitória parcial. Eu vejo um enorme significado nela, porque foi uma grande habilidade demonstrada pela oposição de aproveitar a janela de oportunidade criada pela operação policial aqui no Rio de Janeiro. Essa operação fez com que a população soltasse um grito que estava preso na garganta. Um grito que, é claro, é solenemente ignorado pela esquerda e pelo governo brasileiro. E a aposta que eles estão fazendo agora é que, apesar de tudo, apesar do sofrimento do povo, apesar da repercussão da operação policial aqui no Rio, governo e esquerda apostam que vão continuar fazendo o que sempre fizeram impunemente. E a decisão dessa aposta, se essa aposta vai ser bem sucedida ou não, está na mão da oposição. Davilão, Mota fala em janela de oportunidade, vocês trataram disso em algumas ocasiões. Ok, janela de oportunidade aberta para votação de projetos importantes. Mas uma situação dessa serve também para que a população veja quem é quem, né? Quem está do lado de lá, quem está do lado de cá. É verdade. E aí, Caniato, temos que lembrar um segundo detalhe importante. Apesar do esforço do governo para tentar sabotar o projeto, destruir o projeto, desfacelar o projeto no Senado, não podemos esquecer que 2/3 do Senado disputará a eleição no próximo ano. Ou seja, é bom ficar de olho um pouco na opinião pública, porque senão a vida vai ficar muito difícil, principalmente no caso de uma eleição majoritária. Portanto, existe essa grande divisão: atuar de acordo com o desejo da maioria da população e melhorar as condições desses pretendentes à reeleição no Senado no próximo ano, tratando de um assunto extremamente importante e urgente para a população brasileira, ou permanecer fiel ao governo, a um partido que está na contramão da história, na contramão da opinião pública. Pois é, agora, Beraldo, as eleições podem ajudar ou prejudicar cenários de grandes reformas, projetos importantes, sensíveis. Nesse caso, os parlamentares são pressionados a tomar uma atitude que vá ao encontro do que deseja a maior parte da população, né?
Pois é, Caniato, e aí chama atenção essa resistência da esquerda de entender e aceitar e atuar conforme o desejo da população que ficou evidenciado nessas pesquisas. E aí a gente vê os interesses que tem por trás, que a gente não faz nem ideia de quais sejam, né? Porque eu acredito que posso afirmar aqui com bastante segurança que o nosso DNA, né, o fato de nós termos respeito de quem nos trouxe ao mundo, né? Uma frase que meu tio sempre me dizia: não se esqueça de que você tem de quem sentir vergonha. E isso sempre me guia, porque a gente faz as coisas sabendo da nossa responsabilidade com os nossos antepassados e com os nossos descendentes. E o governo, as pessoas, os políticos envolvidos na defesa do governo, envolvidos na defesa de uma pauta pró-crime, certamente não tiveram esses ensinamentos em casa. Eles defendem quem transforma o Brasil num ambiente de absoluto terror. Nós todos os dias temos acessos a episódios, né, imagem de episódios que vão acontecendo diariamente pelo Brasil afora, que são aterrorizantes. Idosos, mulheres, jovens, até crianças, que são vítimas de marginais que não têm nem a preocupação com as câmeras que hoje estão espalhadas em todos os lugares. Eles fazem maldade, eles matam, eles ferem, eles humilham, eles fazem de tudo e não estão absolutamente nem aí. O brasileiro vive no terror. É impossível você explicar para alguém que mora num lugar civilizado o que se passa no Brasil e que afeta o cotidiano. Os visitantes que vêm ao Brasil e são alertados a todo momento de que não podem sair na rua de relógio, não podem sair na rua falando no celular, tem que cuidar com a roupa que vestem, as mulheres não podem sair com uma bolsa muito cara. Tudo isso vai fazendo com que as pessoas constatem a verdadeira realidade brasileira. E aí depois vai o chanceler alemão falar a verdade sobre o Brasil e, de novo, o governo reage da forma mais hipócrita e canalha possível, querendo dizer que ele está errado. Não, ele está certo. Belém do Pará não é nem de perto o que é Berlim. Berlim é 1000 vezes melhor do que Belém do Pará, apesar de Berlim ter passado por tudo que passou. E por que é melhor? Porque é um lugar civilizado, é um lugar onde existe água e esgoto para toda a população, onde existem níveis de criminalidade baixos, onde as pessoas podem conviver, a educação de qualidade, as pessoas têm informação, acesso à cultura de qualidade. Isso aqui não é uma ofensa, uma crítica à população do Pará, que é vítima de uma quadrilha que se instalou no poder e há décadas mantém a população na ignorância e na pobreza, para que continue sendo manipulada. Portanto, Caniato, o que a gente vê o governo fazer na defesa dos interesses de criminosos, transformando um PL que combate duramente o crime organizado no Brasil, com um discurso para dizer que esse PL aí é para defender interesse de bandido. Quer dizer, isso é uma coisa de gente que não tem nenhuma qualificação moral. É aquela velha história, né? Acuse-os do que você faz. E é o que o governo está fazendo, transformando a narrativa de forma absolutamente vazia, mas usando toda a máquina estatal que nós pagamos, diga-se de passagem, para deturpar por completo, de forma absolutamente vil e mentirosa, o que esse PL representa. Que a população não se iluda, que a população não caia em conversa fiada e que a população brasileira se mantenha firme na cobrança dos seus representantes, sobretudo agora no Senado, para que não retrocedam em relação a esse projeto de lei.